Qual o destino final do ouro? Esse é o tema do vídeo de hoje, após pedidos dos meus seguidores lá no Instagram que solicitaram um vídeo comentando o ouro. Então, se você quiser que eu comente algum tema num vídeo aqui do YouTube, me inscreva lá no Instagram que eu coloco na nossa pauta. Mas antes de começar o vídeo, eu queria fazer um pedido. Temos muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal, mas que não seguem, não estão inscritas no canal. Então, se você puder marcar o botão da inscrição, marcar o botão do sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós postamos diariamente aqui no YouTube, e também, se você puder me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa em todas elas, com produção de conteúdo diária para você e conteúdos específicos para cada plataforma, e também com podcast diário comentando as principais notícias do dia. Mas vamos voltar ao vídeo de hoje, ao tema de hoje, que é sobre o que aconteceu com o ouro. O ouro vinha numa alta muito expressiva, vários gestores, assessores de investimento, consultores recomendando a alocação de ouro nas carteiras, e de repente, após o conflito no Irã, uma correção muito rápida no ouro. Várias pessoas me mandaram mensagem pedindo para que eu fizesse um vídeo comentando o que acontece com o ouro e quais são os rumos para essa commodity metálica diante das orientações que essas pessoas receberam. Alguns com orientação para abrir posição no ouro a mais ou menos $5.000 a onça Troy, e outros realmente preocupados porque já tinham uma posição grande e não sabiam muito bem como administrá-la, e aí ficaram preocupados diante das recomendações, alguns assessores dizendo para aumentar a exposição ao ouro, outros dizendo que a valorização já tinha acontecido, que era melhor ficar de fora. Então, foram pessoas com posições e que receberam orientações diferentes de cada assessor, e eu venho aqui fazer um vídeo informativo. Lembrando, esse vídeo não é sobre recomendação de investimento, eu venho muito mais para contextualizar o que aconteceu, qual era a estratégia recomendada e agora o que acontece com o ativo após o conflito no Irã. Então vamos começar primeiro com essa contextualização, como vinha se comportando o ativo nos últimos anos. É importante salientar que no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o dólar foi utilizado como uma arma financeira por parte dos norte-americanos para sancionar ativos russos. Então houve o congelamento de ativos russos, e com esse tipo de estratégia houve uma preocupação por parte de diversos países, principalmente países que não fazem parte da aliança tradicional com os Estados Unidos. Havia uma preocupação de que o dólar pudesse ser usado como arma e como ativo estratégico para minar o poder de outros países. Então, principalmente China, se nós analisarmos, a China diante das tensões de Taiwan e com a preocupação com uma possível retaliação norte-americana, nós começamos a perceber que vários bancos centrais começaram a comprar ouro de uma forma muito expressiva, compras grandes, justamente para diversificar reservas e evitar um risco geopolítico maior, esse chamado risco de fragmentação, que também não ficou apenas restrito ao que aconteceu na Rússia. Houve rusgas entre Estados Unidos e vários países europeus que são aliados históricos, divergências em relação à condução do financiamento na OTAN, e tudo isso colaborou para que houvesse essa diversificação do ouro nas carteiras. Porém, mais recentemente, com o que aconteceu na Venezuela e uma postura geopolítica nas relações internacionais também distinta em relação ao comportamento histórico dos norte-americanos, os países começaram a perceber que as regras de direito internacional não estavam sendo respeitadas à risca. E diante do uso da força, isso corroborou ainda mais a importância de diversificar em ativos que não fossem vinculados diretamente ao dólar, e por isso essa alta do ouro muito expressiva e essa recomendação que houvesse uma alocação estrutural e permanente na commodity metálica. E claro, além disso tem também aquele viés econômico de defesa de alocação constante no ouro como ativo que se protege da inflação, independentemente do cenário. Então, todos esses argumentos foram muito favoráveis para que houvesse essa valorização bastante expressiva do ouro nos últimos anos e, inclusive, nos últimos meses. No entanto, após o conflito no Irã, após os ataques ao Irã, houve uma queda repentina e as pessoas se assustaram com a rapidez da correção. Mas também é importante lembrar que o movimento de valorização do ouro foi muito alto e foi muito rápido. Essa valorização foi muito rápida. Então, também devemos prestar atenção à rapidez com que a valorização ocorreu nos últimos meses antecedentes ao conflito no Irã. Diante desse cenário, o que fazer e como se comportar em relação a essa correção? Esse movimento recente é muito mais um aspecto tático de correção que decorre da mudança de algumas variáveis macroeconômicas que eu vou explicar aqui para você.
A primeira variável macroeconômica de importância, claro, que é o petróleo. O petróleo já vinha se valorizando muito desde janeiro, em razão do que aconteceu na Venezuela, mas agora com os ataques ao Irã, houve uma valorização ainda mais expressiva. O barril Brent chegou a superar $110 o barril, um aumento muito brusco, um chamado choque de oferta, que levou a esse aumento do barril de petróleo. E diante desse problema de oferta, já que os navios petroleiros não conseguem passar pelo Estreito de Hormuz, há uma preocupação, uma projeção por parte dos participantes, economistas, analistas do mercado, de que a inflação vai subir no mundo todo. E com esse aumento da inflação, aquele cenário inicial do começo de 2026, final de 2025, de que todos os bancos centrais iriam cortar juros, vai vigorar para os próximos meses, até que haja uma resolução desse conflito. Então, toda a projeção que havia na curva de juros norte-americana, ela foi toda desfeita. A curva subiu como um todo, em todos os vértices. O vértice de 10 anos negociava mais ou menos a 3,90% antes do ataque ao Irã e agora já está quase 4,50%. E o vértice de 2 anos, que é o mais olhado pelo Federal Reserve, está já mais ou menos em 3,80%, o que significa que os participantes já preveem até a possibilidade, já cogitam a possibilidade de haver um aumento de 25 basis points na taxa de juros, na FFA, taxa de juros norte-americana. Então, tudo isso faz com que os agentes prevejam uma nova postura dos bancos centrais que vão ser muito mais cautelosos, e nos comunicados recentes que nós já vimos, nós já começamos a perceber que os bancos centrais estão muito mais preocupados com a incerteza advinda desse conflito geopolítico. E olha que interessante, eu gravei um vídeo aqui no meu canal semana passada falando do Banco Central australiano, que já subiu pela segunda vez consecutiva os juros no país, chegando a 4,10% de taxa de juros pelo RBA, que é o Banco Central australiano. Então perceba que já há bancos centrais subindo juros e alguns que até então nós esperávamos que cortariam juros estão agora numa situação realmente de inércia, paralisados, aguardando qual vai ser o desfecho. O fato é que com curva de juros mais alta, petróleo mais caro, um efeito na inflação, boletim Focus aqui no Brasil, se você me acompanha no meu podcast diário, Panorama do Mercado, em que eu comento as notícias do dia, eu já falei recentemente, falei essa semana, da previsão do Focus, boletim Focus dessa semana, já projetando uma alta da inflação no final de 2026. Então, todos os países, não só países em desenvolvimento, países maduros também, já prevêem um aumento inflacionário decorrente do conflito. Isso decorre do aumento de combustíveis, aumento do diesel, todos os derivados de petróleo, até os fertilizantes estão com uma situação bastante ameaçada que pode repercutir no preço dos alimentos. Então, todos esses componentes levam a um cenário inflacionário chamado headline do CPI ou do PCI muito mais alto, e isso repercute na condução da política monetária por parte dos bancos centrais no mundo todo. Então, esse cenário é muito ruim para o ouro, porque nós temos alta de juros, alta dos juros reais, alta da inflação implícita e um terceiro fator de valorização do dólar diante de todas as moedas, porque nós temos agora no sentimento do mercado um ambiente de risk-off, em que os investidores e especuladores estão tentando proteger o portfólio diante dos riscos do conflito geopolítico se prolongar por mais meses, mais do que o esperado, mais do que o anunciado pelos norte-americanos. Então, por consequência, os investidores estão todos em proteção no dólar, estão comprados no dólar em face de outras moedas, e nós já vemos, por exemplo, DXY, o índice da Bloomberg Dollar Index, que já mostra que o dólar se valorizou perante todas as moedas, tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, porque é um movimento natural de risk-off, um movimento de proteção quando há esse tipo de choque. E mais, importante observar também que todos os indicadores técnicos de mercado já mostram uma preocupação, um tremendo medo dos investidores, e nessa situação, nesse cenário, é natural que a alocação tática seja realmente de refúgio no dólar, refúgio em treasuries, refúgio em proteção, e com o aumento da curva de juros é bem possível que o ouro tenha uma correção tática da forma que está acontecendo. Então, para que nós possamos já conduzir para um fechamento aqui do pensamento nesse vídeo, importante diferenciar o que é estrutural do que é tático. O ouro como alocação estrutural, que era a recomendação de vários consultores, assessores, gestores de portfólio, gestores de multimercado, continua com seus argumentos válidos. É importante que a pessoa também saiba lidar com argumentações que sejam conflitantes, mas que têm horizontes temporais diferentes. Então, como alocação estrutural, o ouro permanece
como um importante componente, uma commodity metálica de diversificação que protege da inflação, que leva a uma diversificação de portfólio em ativos não dolarizados e que provavelmente vai continuar sendo comprado pelos bancos centrais nessa ideia de diversificação de reservas. Agora, num aspecto de curto prazo, ETFs, hedge funds, especuladores, contratos futuros, derivativos no ouro, tudo isso leva a um movimento repentino e de rápida correção. Nesse aspecto tático, nós levamos em consideração o aumento da curva de juros, um dólar mais forte e uma inflação implícita que sobe. Tudo isso leva a uma correção nesse momento agora. No entanto, com o desfecho desse conflito, nós não sabemos se ele vai durar meses, se ele vai durar anos, se ele termina agora ou se ele vai se protrair no tempo, vai ficar de forma indefinida no tempo. Nós não sabemos qual é o ponto final desse conflito, mas enquanto ele perdurar, os fatores são muito negativos porque as condições macroeconômicas são mais adversas para os ativos de risco como um todo e para o ouro enquanto commodity metálica, também com fatores adversos diante desses fatores que eu já comentei, valorização do ouro, alta da curva de juros, alta das projeções de inflação. Então, saiba distinguir, saiba entender o que é estrutural do que é tático, entenda o que está acontecendo com as principais decisões dos bancos centrais no mundo todo. Semana passada foi uma semana muito importante para bancos centrais. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal que foi divulgado na quinta-feira. Então, se você quiser assistir, entenda lá quais foram as principais decisões. Federal Reserve, Copom aqui no Brasil, RBA, também tivemos BOJ, tivemos Bank of England, então Banco Central Europeu, tivemos o Banco Central Inglês e Banco Central Japonês. Esses três mantiveram as taxas de juros, assim como o Federal Reserve, e aqui tivemos o Copom cortando 25 basis points. Então, todo esse cenário de várias autoridades monetárias que se manifestaram levam a crer que teremos, nesse momento, uma inércia em relação a alterações na taxa de juros e que, se houver alguma probabilidade, enquanto houver essa projeção inflacionária mais alta, a tendência é muito mais de aumento da taxa de juros do que de corte, e por isso essa correção tática no ouro. Entenda, portanto, que é muito difícil fazer timing. Até postei um react no Instagram falando do Ray Dalio sobre alocação tática, alocação permanente para o investidor pessoa física. Converse com o seu assessor, converse com o seu consultor, faça sempre alocações bastante ponderadas e com assessoria de alguém que domina e que seja da sua confiança, evidentemente, porque existe um dever fiduciário dessa pessoa em atendê-lo, mas entenda o que é tático, o que é movimento de curto prazo e o que é alocação estrutural. Se você entender dessa maneira, tenho certeza que você não vai cometer nenhum equívoco. Afinal de contas, vários bancos centrais também fazem essa alocação, fazem essa diversificação e tem algum motivo, algum fundamento por trás dessas compras. Então esse é o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido bastante para você, para as pessoas que me pediram no Instagram. Obrigado pela sugestão de vídeo, que realmente é um tema que me interessa muito e espero que seja bastante interessante para você também. E se você tiver mais alguma dúvida, escreva aqui embaixo, deixa aqui nos comentários algum ponto que eu não esclareci ou alguma coisa que eu falei que ficou com um pouco dúbio, um ponto dúbio, por favor, comente aqui que eu volto para responder nos comentários. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o like, porque assim você me ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas. O algoritmo recomenda esse vídeo para mais pessoas que tenham um interesse similar ao seu. E não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa em todas elas.